Carta de Paulo aos Efésios. Na sua terceira viagem missionária, o apóstolo Paulo passou quase 3 anos na cidade de Éfeso. Atos capítulo 19, versículo 1 ao capítulo 20, versículo 1. Essa cidade se tornou um importante centro de trabalho cristão na província romana da Ásia, que ficava numa região que hoje faz parte da Turquia. A carta aos Efésios foi escrita quando Paulo estava preso. Capítulo 4, versículo 1. O assunto principal dessa carta é o plano de Deus de unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo o que existe no céu e na terra. Capítulo 1, versículo 10. A carta não trata de nenhum problema particular dos leitores, mas fala de um modo geral a respeito da igreja e da vida cristã. E, ao contrário do que acontece nas outras cartas, no fim desta não aparece nenhuma saudação pessoal. Pois é bem possível que a carta tenha sido escrita não somente para os cristãos de Éfeso, mas também para os de outros lugares. A falta da frase da cidade de Éfeso, capítulo 1, versículo 1, em alguns dos melhores manuscritos gregos também indica essa possibilidade. Na primeira parte da carta, capítulos 1 a 3, o apóstolo fala de como os cristãos são um só povo por causa da morte de Cristo na cruz, e também de como o Espírito Santo lhes dá o poder de viverem sempre unidos uns com os outros. Na segunda parte, capítulos 4 a 6, ele fala da nova vida que os seguidores de Cristo têm por estarem unidos com ele. E fala também de como essa vida se manifesta no relacionamento que eles têm uns com os outros. A fim de tornar mais claro o que quer dizer a união do povo de Deus, o apóstolo usa 3 figuras para a igreja. A de um corpo, do qual Cristo é a cabeça, capítulo 1, versículo 22 e 23. A de um edifício, do qual Cristo é a pedra fundamental, capítulo 2, versículo 20 a 21. E a de um casal, do qual a igreja é a esposa e Cristo é o marido. Capítulo 5, versículo 25 a 32. Esquema do conteúdo. Introdução, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 2. A boa notícia do Evangelho, capítulo 1, versículo 3 até o capítulo 3, versículo 21. 1. Bênçãos espirituais para os que estão unidos com Cristo. Capítulo 1, versículo 3 até o versículo 23. 2. Da morte para a vida. Capítulo 2, versículo 1 ao 10. 3. Unidos por meio de Cristo. Capítulo 2, versículo 11 ao 22. 4. Paulo, apóstolo entre os não-judeus. Capítulo 3, versículo 1 ao 21. A vida cristã. Capítulo 4, versículo 1 até o capítulo 6, versículo 20. 1. A união das partes do corpo de Cristo. Capítulo 4, versículo 1 ao 16. 2. A nova vida dos que estão unidos com Cristo. Capítulo 4, versículo 17 até o capítulo 5, versículo 20. 3. Relacionamentos da família. Capítulo 5, versículo 21 até o capítulo 6, versículo 9. 4. A armadura do cristão. Capítulo 6, versículo 10 ao 20. Saudações finais e bênção. Capítulo 6, versículo 21 até o versículo 24. Era isso, pessoal. Até mais.